Gente, bem-vindos mais uma vez aqui a mais uma live do Fórmula de Viagem. Uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia para quem estiver vendo esse vídeo gravado. Bem-vindos, ou gravado no Instagram, ou quem sabe até gravado no YouTube. Boa noite. Gente, eu sou a Bruna Camargo, aqui do Fórmula de Viagem, e hoje a gente vai conversar sobre o mindset do viajante. Que atitudes e que pensamentos que os super viajantes têm que ajudam eles a viajar mais, tá? Esse é o nosso tema geral. Pensando nisso, fazia muito sentido a gente começar conversando sobre esse mindset viajante, como é que funciona a mente dos super viajantes, como é que eles pensam, o que eles têm em comum, para que a gente possa estruturar as nossas ideias a partir disso, tá bom? Então, vamos começar aqui clareando o que é esse conceito de mindset. Primeiro passo, o que é isso? De forma bem simples, digamos que uma tradução para mindset seria padrão mental, ou seja, são padrões de pensamentos, né? A forma como a gente pensa e isso nos acarreta a tomar decisões e a levar a nossa vida baseado nesse mindset que a gente tem. Então, é a forma como os nossos pensamentos estão ali formados. Então, o que seria o mindset do viajante, de um viajante? O que eu organizei aqui? Seria um modelo mental de pensamentos, características, ações, atitudes, enfim, que levam essa pessoa a ter esse pensamento sempre voltado para viagens e, consequentemente, viajar cada vez mais. E quando a gente entrar ali nesses pontos, vocês vão entender melhor por quê. E outro ponto aqui que acho importante a gente falar nessa hora é que esse padrão de pensamento, ele é independente se a gente tem mais dinheiro ou não, porque ainda muitas pessoas associam viajar mais a ter mais dinheiro, né? Fulano viaja mais porque tem mais dinheiro. E muitas vezes não. Muitas vezes aquela pessoa que tá viajando mais vezes, ela tem menos dinheiro do que uma outra pessoa que poderia estar viajando mais. A diferença é realmente a forma como ela pensa e como ela lidera várias ações na vida dela. Então, por isso que eu considero o mindset do viajante. Assim, o que tem aqui por trás? Isso não é baseado em um estudo. Eu não pesquisei se existe alguém falando como é que é o mindset do viajante. O que eu fiz? Eu juntei aqui informações que eu observei nos últimos anos, tendo contato com outros viajantes, tendo contato com clientes que, né, já foram clientes de consultoria, tendo contato com os meus alunos, com as minhas alunas, tendo contato, inclusive, com os seguidores, mesmo quem não é meu aluno. Todos vocês me ajudaram a construir isso, né? A perceber quais eram esses pontos em comum desse mindset do viajante, tá? Então, é uma observação minha aí dos últimos anos, tá? Então, a gente vai falar agora que características são essas, que forma de pensar é essa que pode nos ajudar, então, a ter uma mente viajante, tá? E aí, são 10 pontos aqui, que eu tenho certeza que muitos de vocês já têm vários desses pontos, mas tem alguns que definitivamente vai valer a pena a gente tentar implementar na nossa vida. E aí, no final da live, a gente conversa um pouco mais, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Primeiro ponto que eu considero que faz parte do mindset do viajante é o pensamento de abundância. O que seria isso? Essas pessoas, esses viajantes, eles sabem que eles são merecedores, que tem espaço no mundo para todo mundo crescer. Por essa razão também eles entendem que viagens são investimentos e não gastos, e que o retorno desse investimento não é necessariamente monetário, mas sim tem diversos pontos positivos, né, na vida da pessoa, inclusive em alguns momentos isso pode voltar monetariamente também. E aí agora eu quero que vocês pensem comigo. Pensem nas pessoas que vocês conhecem, que são super viajantes, assim, no sentido de pessoas que viajam com frequência, que têm o hábito de viajar
independente se elas têm muito dinheiro ou não. Elas são pessoas normalmente generosas, pessoas que têm um pensamento positivo, que são gratas. E eu vou dizer pra vocês que eu não consigo me lembrar de uma pessoa que seja um viajante e que seja alguém mesquinho, alguém que é reclamão, alguém que é fechado. De todas as pessoas que eu conheço, que eu considero super viajantes, ninguém se enquadra nessa categoria. Ninguém. O que eu queria que vocês refletissem nesse ponto do pensamento da abundância. Tentando pensar nas pessoas que vocês conhecem que viajam com frequência. Né? Gente, eu não conheço, acho que ninguém que não se enquadre nesses pontos que eu falei, que são pessoas generosas, que são pessoas positivas, que são pessoas abertas para a vida. Então, esse pensamento, essa questão de saber que tudo vai dar certo e que a vida é boa e que as coisas funcionam e que tem espaço para todo mundo, eu acho que esse é um grande ponto de quem é um super viajante. E esse definitivamente é um ponto de mindset que todo mundo pode trabalhar, porque muitos de nós não nascem com essa consciência da abundância, muito pelo contrário, nos é colocado em vários aspectos da sociedade muito a questão da escassez, né? Só que escassez gera escassez. E a gente quer o quê? A gente quer muita abundância na nossa vida, né? De todas as coisas boas, de muitas viagens, também de dinheiro, porque não tem nada de errado. Então, definitivamente, esse é um bom ponto pra gente começar, tá? Então, vamos lá. Ponto 2, que eu enxergo que faz parte. Essas pessoas que têm esse mindset de viajante, elas são pessoas confiantes, corajosas. Elas sabem que as coisas vão dar certo, mas isso não significa que elas não vão fazer nada para que as coisas deem certo. Muito pelo contrário. Elas sabem que para dar certo, elas precisam fazer a parte delas, elas precisam se preparar, se planejar. Então, elas são corajosas, né, confiantes, mas elas têm uma base para isso, né? Não é uma confiança cega. Então, elas confiam que tudo vai dar certo. Então, não é uma coisa que fica solta, a Deus dará. Tá? É uma confiança firme. O terceiro ponto é o ponto da clareza. Então, faz parte do pensamento dessas pessoas, na verdade, é natural, né? Elas têm clareza do que elas querem, do que elas gostam, do que elas podem. Se elas não sabem necessariamente o que elas querem, elas sabem que elas precisam procurar. Então, são pessoas que estão sempre ali atrás de autoconhecimento, porque autoconhecimento é uma coisa que traz clareza pra gente, definitivamente traz clareza do que a gente quer, do que a gente não quer, do que serve, do que não serve. Então, isso faz parte do mindset de um viajante, ter clareza. E aí, de novo, te convido a pensar se você conhece pessoas que se encaixam neste perfil. E aqui eu vejo, pra mim, quem demonstra isso de forma muito fácil são aquelas pessoas que são confiantes, que são determinadas. Isso não significa que elas, de novo, que elas sabem tudo o que elas querem, mas elas sabem como procurar aquilo e elas sabem que elas vão encontrar em algum momento. Então, elas são pessoas confiantes. E eu conheço pessoas que não eram tão confiantes assim e quando começaram a viajar, desenvolveram mais essa confiança e essa determinação. Então, também é um ponto, de novo, nada que a gente precisa nascer com, porque tudo pode ser desenvolvido. Todos os pontos que eu vou trazer aqui, são 10 pontos, todos os 10 pontos a gente pode desenvolver para ter esse mindset de viajante cada vez mais na nossa cabeça, nos guiando nas nossas decisões para que a gente viaje cada vez mais. A gente tem o quarto ponto, e esse aqui eu acho muito incrível, que é a questão de ser empático, né? Empatia é aquele poder de se colocar no lugar do outro. Então, os super viajantes, vamos chamar assim, super viajantes, eles aprendem a olhar o mundo com mais compreensão. E aqui, eu digo, acho que com 99% de certeza, que todo mundo que já viajou algumas vezes, né, e que se permitiu viver realmente experiências de viagem,
essas pessoas voltam com um olhar mais compreensível do mundo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Elas entendem que não existe só a cultura delas, não existe só a religião delas, não existe só a verdade que sempre ensinaram para ela, que não tem só o jeito dela de viver a vida, tem diversos outros jeitos de viver a vida e que tá tudo bem assim. E ela também entende que ela não precisa mudar a forma como ela vive, as coisas como ela faz, só porque existem coisas diferentes no mundo. Então ela passa a entender e a aceitar essas diferenças. Então não tem como uma pessoa ser menos empática depois de viver experiências assim, muito pelo contrário, né? Ela se abre para muitas coisas. Inclusive, quem viu a publicação que eu fiz hoje com o tema da live no Instagram, eu coloquei embaixo, assim, como se fosse um complemento, né? Um mindset do viajante, né? Atitudes para você viajar mais e se tornar uma pessoa melhor. Porque eu considero que esses pontos aqui ainda fazem você ser uma pessoa melhor, tá? Então, tem esses pontinhos aqui, tá? Um ponto, isso não significa, não vou me entender mal, né? Isso não significa que você precisa viajar para se tornar, que só viajando você vai se tornar uma pessoa melhor. Não é essa a ideia, tá, gente? Não mesmo. Mas que definitivamente isso te ajuda, sim, a se tornar uma pessoa melhor depois que você viaja com frequência, se você estiver aberto e se permitir. Mas é evidentemente que não é a única forma da gente ser uma pessoa melhor, né? Pelo amor de Deus. Não me entendam errado, né? Mas é que não tem como. Se você viaja mais, você conhece outras culturas, mais pessoas, não tem como você voltar menos melhor, digamos assim, né? Não tem como você voltar pior. Ponto número 5, que é a questão da proatividade. Então, pessoas que têm um mindset viajante, né? Um mindset do viajante, elas são pessoas proativas ou desenvolveram essa proatividade. Então, o que isso significa de modo bem simples? Elas correm atrás do que elas precisam correr. Se é uma coisa que elas não conhecem, que elas não sabem, não importa, elas vão atrás para resolver o que precisa ser resolvido, para elas viajarem mais, ou o que quer que seja, né? Elas não têm desculpa. Então, são pessoas que estão sempre em movimento. E a proatividade leva as pessoas à autonomia, à independência. Então, é um ponto fundamental. Eu digo que é um ciclo vicioso do bem, né? Você corre atrás das coisas, se torna cada vez mais independente e aquilo vira uma bola de neve boa. Eu acho que até o professor Ezequiel fala bola de neve do bem. Inclusive, eu não consigo enxergar uma pessoa que se torna independente ou autônoma no assunto que for, aqui no nosso exemplo, em viagens, se ela não tiver tido pelo menos um pouco de proatividade. Não tem como, são coisas que estão interligadas, né? Elas estão conectadas. Você vai atingir essa maturidade, essa independência, se você colocar a mão na massa e correr atrás. Então, tá tudo interligado. Por essa razão, eu considero um ponto fundamental que não podia, né? Tinha que fazer parte dessa lista aqui de itens. Ponto 6. São pessoas que viajam em qualquer lugar. Como assim? São pessoas que vão apreciar a beleza em qualquer coisa. Elas vão olhar pela janela da casa delas, que tem a mesma vista todos os dias, e elas vão conseguir ver beleza. Elas vão ver beleza no caminho do ônibus que elas usam todo dia para ir para o trabalho. Elas vão ver beleza em algum ponto. Elas vão ver beleza numa pequena viagenzinha que elas fizerem no fim de semana. Como elas também vão ver beleza, ou melhor, talvez viram beleza, nesses meses que elas ficaram em casa durante a pandemia, fazendo, digamos, uma pequena viagem interna, né? Que todos nós passamos por esse processo nesses últimos meses. Então, elas enxergam essa beleza, né? Elas viajam em qualquer lugar. E isso também satisfaz o coração delas, digamos assim. E agora eu vou trazer 3 pontos, que são os 3 pontos... 3 não, 4. 4. 4 pontos que são os pontos finais aqui da lista. E eles são um pouquinho mais técnicos, né? O que eu tava falando até agora é um pouco comportamental, né? São características que a gente precisa desenvolver, né? Habilidades que a gente precisa desenvolver comportamentalmente. Meu Deus, acho que falei errado.
Mas vamos lá. Número 7 da nossa lista. Essas pessoas sempre têm em mente uma lista de viagens. Então, elas têm pelo menos 2 ou 3 viagens na cabeça sempre. Nunca tem uma só, nunca é só a próxima que tá na cabeça dela. E aí, com isso, elas têm opções, e opções tornam elas, né, permitem que elas sejam flexíveis, tá? Inclusive, elas estão sempre pensando em alguma viagem, elas estão sempre planejando, né? Você volta de uma viagem, você tem várias outras na cabeça ali, matutando e organizando. Então, esse é um ponto importante também, né? Elas não estão olhando só para um ponto, elas têm mais de uma opção. E isso acaba nos levando ao ponto 8, que, consequentemente, elas acabam sendo flexíveis, né? Se tornando cada vez mais flexíveis. Então, para elas tá ok trocar o destino se precisar, trocar a data se precisar. Vou fazer um ajuste porque apareceu uma oportunidade que faz mais sentido naquele momento, então vou trocar o destino e tá tudo bem, porque essa oportunidade faz sentido, né? E aí, lembrando, como elas são pessoas que têm uma mentalidade de abundância, de confiança, elas sabem que por mais que elas não realizem uma viagem agora, elas vão realizar depois. Não é uma preocupação e um pânico, digamos assim, né? Não realizei agora. Não, tá tudo bem. Eu sei que depois eu vou conseguir realizar, então tá tudo certo. Ponto 9. Elas têm um olhar mais treinado para enxergar oportunidades. E por que esse aqui é um ponto mais técnico? Como elas sempre têm uma viagem na cabeça e elas estão sempre planejando, pensando, pesquisando, procurando, isso vai deixando elas cada vez mais... Primeiro, elas aprendem mais, né? Tem mais informações e ficam com esse olho mais treinado. Então, elas sabem aproveitar uma oportunidade. Aparece, por exemplo, uma promoção de passagem, ela sabe se é uma promoção boa ou não. Se compensa ela trocar, né? Eu tava pensando em fazer uma viagem para X lugar, mas apareceu essa promoção, se vale a pena para ela trocar ou não. Sabe aproveitar uma oportunidade quando vê um pacote, sabe se faz sentido ou não comprar aquele pacote, o que quer que seja de oportunidade que aparecer, ela sabe enxergar isso, né? E assim como o ponto da flexibilidade, esses são 2 pontos que definitivamente podem impactar em economias, né? Se a pessoa é mais flexível e ela tem um olho treinado para oportunidades, que dúvida, né, que ela vai economizar. Ela com certeza vai economizar nas viagens dela. E a última característica também é mais técnica, que é uma pessoa que sempre tem um planejamento financeiro. Ela tá sempre organizada financeiramente falando. Então, ela tem uma caixinha de viagem, ela tem reserva financeira, ela sempre tem ali a oportunidade esperando, tá sempre ali, organizadinho. Apareceu, ela tá preparada para aquilo. Então, são pessoas que talvez no passado não fossem, mas que definitivamente agora são pessoas organizadas. E aqui é independente se é um mochileiro, se é uma pessoa que faz uma viagem mais tradicional, ou se é uma pessoa que faz uma viagem um pouco mais luxuosa, com, por exemplo, uma pessoa que usa uma executiva, uma primeira classe, se hospeda em hotéis melhores, não importa. Porque, de novo, é o pensamento, é o mindset da pessoa e não quanto ela tem. Então, pode ser que o que o mochileiro tenha de reserva seja muito diferente do que a pessoa que faz uma viagem de luxo tenha, mas ambos estão preparados. Ou, inclusive, também não faz diferença. Pode ser que a mochileira tenha tanto dinheiro quanto a pessoa de luxo. Isso também não é padrão. Eu quero só que vocês reflitam sobre essa questão de estar preparado. Então, mais do que, talvez, planejamento financeiro, o nome desse tópico, talvez, seria estar preparado para as oportunidades. Então, não é uma pessoa que é pega de surpresa, não é pega desprevenida, nem em termos financeiros, nem nenhum outro termo, tá? Então, recapitulando rapidinho aqui os nossos 10 pontos que algumas pessoas chegaram depois. Ponto 1. Esse viajante, que tem esse mindset de viajante, ele tem um pensamento de abundância. A abundância traz coisas boas para nossa vida. 2. São pessoas mais confiantes, mais corajosas. 3. São pessoas que têm muito mais clareza, mais autoconhecimento. 4. São pessoas mais empáticas, então elas sabem se colocar mais no lugar dos outros, elas são mais flexíveis com a vida, elas aceitam mais, elas entendem mais o diferente.
O número 5 é a proatividade, então são pessoas mais proativas. Se não eram antes, elas acabam desenvolvendo essa proatividade, porque é necessário, é natural. Número 6, elas viajam em qualquer lugar, então independente de onde elas estejam, elas não precisam estar viajando para elas se sentirem viajando, né? Elas sabem apreciar o que está ao redor. Número 7, elas sempre têm uma lista de viagem na cabeça. 2 ou 3 viagens, pelo menos, estão sempre ali rodando na cabeça, fazendo... Aquela pessoa tá sempre em contato com alguma coisa de viagem, ela tá sempre pensando, ela tá sempre planejando. Ela não fica sem ter uma viagem na cabeça nunca, tá? Número 8. São... Opa, 8. Não, 8. São pessoas flexíveis. Tanto para ajustar o que pode acontecer, né? Para ajustar os planos, então elas são flexíveis. Quanto flexíveis com a vida, né? Aceitam mais as coisas. Aqui é um pouco parecido com o empático. Número 9. Elas têm um olhar para oportunidades. Então, número 9, elas acabam tendo esse olhar treinado para oportunidades e com isso elas conseguem economizar bastante. E o número 10 são pessoas preparadas financeiramente. Mesmo que seja... Independente do quanto que cada uma dessas pessoas tem disponível financeiramente, elas estão preparadas dentro daquilo que faz sentido para elas. Então, esses são os 10 pontos. E aí, é por todas essas características, né, essas formas de pensar, que eles acabam tendo esse mindset que permite que eles viajam mais, se eles quiserem, é claro. Né? Eles têm clareza, eles estão preparados para realizar os planos deles, mesmo que os planos mudem, estão preparados para ir atrás do que precisam ir atrás, do que eles não conhecem, do que eles não sabem, e trabalham para a realização dos sonhos deles, que em boa parte são de viagens. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu imagino que vocês tenham percebido. Mas esse mindset que eu trouxe aqui, essa construção desses 10 pontos que eu trouxe aqui, não serve só para um mindset de viajante. São características que eu percebi que existiam em comum entre pessoas que viajam muito, né, que já tornaram as viagens uma parte importante da vida delas. Mas esse também é um mindset que serve para a nossa vida, porque vai nos trazer abundância de modo geral. Então, são 10 características super importantes para qualquer coisa que você queira realizar na sua vida. Para qualquer sonho que você queira atingir, é muito importante que você tenha esses 10 pontos, né? E o que eu acho incrível aqui é que as viagens podem te ajudar a desenvolver esses 10 pontos, né? Essa é uma das grandes razões que eu gosto tanto de falar de viagens e de planejamento de viagens, né? Para mim não é só viajar, é definitivamente um dos pontos que podem nos transformar em pessoas melhores. E não só em pessoas melhores, mas também como pessoas motivadas a passar isso pra frente. Porque também acho que não existe um viajante que não goste de incentivar outras pessoas a viajar, que não queiram que outras pessoas viajem com frequência. Então, tudo isso, pra mim, é a magia de viajar, né? É um ciclo de coisas boas. Você se torna uma pessoa melhor e ajuda outras pessoas a se tornarem pessoas melhores. Aí você pode estar se perguntando: ok, Bruna, ótimos 10 pontos. Não tenho todos eles. O que eu faço? Como é que eu vou desenvolver essas características e esses pensamentos? Principalmente se eu não tô viajando ainda, né? Como é que eu faço? Só vou desenvolver isso se eu viajar? Não vai. Você vai, óbvio. O movimento de viajar vai te fazer desencadear esses pontos com o tempo. Isso é um fato. Só se você for uma pessoa muito fechada pra vida pra você não desenvolver isso. Então, tenho certeza que você vai. Mas tem um ponto em específico, que é o que eu quero te dar a dica hoje, que é que eu vou te dar um exercício, que se você desenvolver esse ponto, você vai conseguir de forma mais fácil desenrolar os outros. Então, é um ponto que você consegue começar agora, aí da sua casa, independente se você vai viajar logo ou não, se você... tá tudo fechado ainda, fronteira fechada, calma, tá? Esse é um ponto que você vai poder desenvolver independente, tá? Então, vamos lá.
qual que é a habilidade que que eu vou te dar a dica agora? É a da proatividade. Por que a proatividade? Porque começar por aqui. Porque se você desenvolver a proatividade, né, se você não se considera uma pessoa tão proativa, ou pelo menos nunca tinha direcionado as suas energias de proatividade para viagens, se você desenvolver isso, os outros 9 pontos que eu passei aqui, você vai correr atrás para fazer, porque agora você é uma pessoa proativa. Então vamos lá. Qual que é o exercício? Anota aí. Primeira coisa, você vai definir um dia da semana e um horário que você vai parar para dar atenção para as suas futuras viagens, independente se você já tem certeza ou não de que viagem você vai fazer, mesmo que você nunca tenha viajado antes, você só tem o sonho de viajar, não tem problema. Você vai, hoje, terminando a live, você vai abrir um calendário e vai ver qual que é o melhor dia na semana ou no final de semana e qual o horário que você vai dar atenção para as suas viagens a partir de agora. Que seja meia hora por semana, não tem problema, mas define. Aí esse é o primeiro ponto do exercício. O segundo ponto é você escrever quais são as viagens que você quer fazer. Não precisa ser muitas, tá? Se você tem, sei lá, 10, 20 na cabeça, não precisa ir tão longe. Vamos começar devagar. Bota aí pelo menos umas 3 na lista. Para onde você quer ir, quais são as cidades, o que você tem em mente. Escreve isso. Aí o outro ponto do exercício é o seguinte. Você vai ter que descobrir quanto que cada uma dessas viagens pode te custar. Quanto que elas custam. E aí você tendo essa resposta de quanto elas custam, isso vai te desencadear outras tarefas e eu tenho certeza que naturalmente você vai entender quais são os próximos passos que você tem que dar. Dependendo dos valores ali que aparecerem, você vai se perguntar como é que eu faço para juntar mais dinheiro, como é que eu faço para reduzir talvez as minhas despesas para conseguir juntar esse dinheiro mais rápido, como é que eu faço renda extra, será que eu vou fazer algum investimento para ver se esse dinheiro rende mais rápido? Enfim, você vai daí traçar ações financeiras para atingir aqueles objetivos, né? De acordo com a prioridade que você deu ali de valor para essas viagens, tá? E aqui eu te dou uma dica, já que é proatividade que você está desenvolvendo. Tem alguns posts aqui no Fórmula de Viagem, tanto no Instagram, no Facebook, como até mesmo no canal do Fórmula de Viagem no YouTube, que falam um pouco sobre esses assuntos. Já falei muito sobre economias, não só durante a viagem, mas economias que você pode fazer antes para guardar dinheiro. Já falei de renda extra. A única coisa que eu não falei ainda aqui é de investimentos. O resto eu já dei dica. Então, se você procurar aqui no feed do Instagram e procurar no canal, você vai encontrar coisas que vão te ajudar, caso você precise de ajuda nesse ponto. E aí, a parte final do exercício é o seguinte. Você tá se perguntando, né? Como é que eu vou descobrir quanto é que custam essas viagens? Não sei fazer isso. Você vai entrar no canal do Fórmula de Viagem no YouTube e tem um vídeo onde eu ensino a fazer o orçamento da viagem. E como um plus, se você quiser, você pode também depois procurar o vídeo sobre o wishlist de viagem, ou lista de desejos de viagem, também tem lá no canal para te ajudar a organizar esses primeiros passos, tá? Fazendo isso, você já tem trabalho para algumas semanas, e a minha dica é não para, definiu aquele dia da semana e aquele horário, toda semana você para naquele horário e faz um pouquinho da tua viagem. Se você só tem meia hora, para só meia hora. Se você tem mais tempo, para um pouquinho e vai organizando isso. E naturalmente, você vai desencadeando as próximas coisas que você tem que fazer, tá? Lembrando que depois que você tiver com a proatividade um pouquinho mais desenvolvida, vai ser mais fácil você correr atrás dos outros 9 pontos que eu trouxe aqui do mindset. Um ponto importante aqui da questão da proatividade, para ninguém confundir. Proatividade não significa necessariamente que você tem que ser, sei lá, autodidata em tudo. Você pode perguntar para as pessoas. Se você tem dúvida, você pode perguntar, você pode me mandar mensagem, você pode procurar nos meus conteúdos, nos conteúdos de outras pessoas, tá? Ser proativo não é não pedir ajuda. Você pode pedir ajuda e existem ajudas de diversas formas, né? Tem diversas formas da gente descobrir aquilo que a gente precisa para colocar os nossos sonhos de viagem em prática, tá? Então não se iniba em fazer perguntas para quem quer que seja, tá? Não é essa a ideia. É só que você realmente corra atrás, e se perguntar para alguém faz parte de correr atrás, então pergunta e não tem problema nenhum.
Um beijo, obrigada por estarem aqui comigo. Quem estiver me vendo no gravado, obrigada também. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Até mais.